Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, que nós estamos meditando nela aos domingos à noite. Hoje, capítulo de número 2, nós vamos meditar do verso 1 ao verso número 10. Efésios, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso número 10. Amém? Esperar todos encontrarem para nós lermos a palavra do nosso Deus, que é todo-poderoso. Amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar ao Senhor, mais uma vez nessa noite, suplicar a Ele que fale ao nosso coração pela sua palavra. Nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o Teu nome, hoje e para todos sempre, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. O Senhor é o Deus da salvação, não existe salvação em nenhum outro. Não existe outro caminho, não existe outra alternativa. O Senhor é o único Deus redentor, o Deus salvador, o Deus que redime a nossa vida e que nos salva e que nos faz teus filhos para a tua glória. Mas o homem sem o Senhor nesse mundo, ele está morto nos seus delitos e pecados. Dá-nos graça nessa noite de entender isso. Dá-nos a Tua palavra para nós podermos entender isso. E juntamente com a Tua palavra, mais uma vez eu te peço, dê-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração quebrantado para receber a Tua palavra e uma disposição de alma de viver a partir dela para a Sua glória. Ser propício à nossa vida. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Sua palavra, do entendimento dela, para que a nossa vida realmente exista na Sua presença e cumpra os Teus propósitos. Nós suplicamos assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Meus amados irmãos, fazendo só uma memória do que nós vimos até agora, nós vimos no capítulo 1, da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, do verso 1 até o verso 14, como Deus edificou a sua igreja, e de certa forma o que nós entendemos é que nós somos o povo mais abastado da terra. Por quê? Porque bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então não tem povo mais rico do que nós somos sobre a face dessa terra. Bom, é lógico nós entendermos o que é riqueza de verdade sobre a vida, sobre a face dessa terra, o que é riqueza de verdade para a nossa vida.
O Senhor Jesus, nesse contraste, diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Se ele diz isso, então a verdadeira riqueza não são os bens, não são as coisas que a gente pode possuir sobre a face da terra. Mas ele diz: acumulai para vós outros tesouros nos céus. Se ele diz: acumulai para vós outros tesouros no céu, a nossa grande bênção, a nossa grande riqueza são as bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, somos o povo mais abençoado, porque nós temos sido abençoados com todas essas bênçãos. E aí, nós somos abençoados com essas bênçãos porque Ele nos fez seu povo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, em amor nos predestinou para Ele, para que nós fôssemos para louvor da sua glória, para que a sua graça fosse glorificada, para que nós fôssemos instrumentos, para que a graça de Deus fosse exaltada, para que a glória de Deus fosse manifesta, e que se percebesse sobre a face dessa terra, que Deus tem um povo sobre a face da terra, que Ele mesmo edificou para a sua glória. E aí nós vimos do verso número 15 ao verso número 23, que nós, como igreja do Senhor, somos na verdade o povo mais poderoso dessa terra. E se nós percebermos aqui, tudo aquilo que Deus nos deu, o poder especialmente que Ele derramou sobre nós, lembra do que a gente viu na semana passada? O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o poder que foi conferido à igreja, para quê? Verso número 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então somos o povo mais poderoso da terra. Não estamos ocupando nenhum cargo político sobre a terra de proeminência, não estamos administrando nenhuma nação, não estamos administrando nenhum estado e nenhuma cidade, mas nós administramos essa terra junto com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós cumprimos o seu programa, a sua agenda, a agenda do seu reino. Então quem administra de fato é o Cordeiro. Se a gente lembra do que a gente ouviu olhando para Apocalipse, que Deus se assenta no trono e Ele governa com amor e justiça, com amor e santidade, amor e justiça, nós vamos ver que a história depois é entregue nas mãos do Cordeiro, e Ele está com a história na mão, e Ele conduz a história, e nós junto com Ele governamos, porque lá no capítulo 5 vai dizer que Ele fez de nós para si um reino de sacerdotes, ou seja, e nós reinaremos com Ele. Nesse exato momento, pode não se perceber, mas nós estamos reinando com Cristo Jesus. Às vezes nós não estamos apercebidos disso, mas nós reinamos com Cristo. Nós devemos entender isso, porque o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está sobre a nossa vida para nós reinarmos juntamente com Cristo. Amém? E aí, começando esse capítulo 2, o apóstolo Paulo vai nos mostrar qual era o quadro, não só dos Efésios, ele escreve a eles, para mostrar para eles qual era o quadro, como que Deus pegou o seu povo para fazer dele o seu povo. Qual foi o trabalho de Deus para para estabelecer esse povo e tornar pessoas imundas, pessoas pecadoras, e que não somente isso, pessoas que, como a gente vê logo no primeiro versículo, estavam mortas nos seus delitos e pecados. Como que ele vai fazer desse povo o seu povo? Como que esse povo vai ser transformado em povo que ele chama de seu e que é chamado pelo seu nome? Então, olhando para a palavra de Deus nessa noite, o primeiro versículo mostra a condição de todo homem sobre a face dessa terra. Não há um homem só que escape da condição desses 3 primeiros versículos que nós vamos meditar neles nessa noite. A condição é a seguinte: todo homem está morto nos seus delitos e pecados. O que isso quer dizer? Que o homem estando morto, e sendo mau, ele só faz o mal? É evidente que não. É evidente que o homem ele pode ser um bom cidadão, o homem pode ser um homem moralmente correto, o homem pode ser um bom pai de família, um bom filho, um bom irmão dos seus irmãos, ele pode ser uma pessoa de caráter, pode ser uma pessoa excelente, mas o problema é que ele faz essas coisas no âmbito da vida física, da vida secular que a gente vive sobre a face dessa terra. Mas ainda que ele seja um bom cidadão,
ainda que ele pague suas contas em dia, ainda que ele seja um homem de moral elevada, ainda que ele seja um homem que familiarmente não há o que dizer a respeito dele, ainda assim ele está morto nos seus delitos e pecados, porque ele está vivo fisicamente, ele está vivo para as ações que ele pratica sobre a face dessa terra, mas ele está morto para Deus. Entenda isso. Aí, para a gente entender isso, temos que olhar lá para o Éden. Nós temos que olhar para a queda. Deus criou o homem e diz para depois, a gente sabe a história, mas a partir da árvore ele diz o quê? Olha, no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. O homem continuou vivendo, o homem continuou se locomovendo, o homem continuou indo e vindo, o homem continuou trabalhando, o homem continuou comendo, o homem continuou se relacionando. Mas o homem, a partir daquele dia, passou a estar morto para Deus. Ou seja, o homem passou a estar morto espiritualmente. Então, espiritualmente, todo homem nasce morto sobre a face dessa terra. Estão entendendo? Não significa que, com isso, que ele vai dar vazão a toda a maldade do seu coração. Muito pelo contrário. Há pessoas que são muito boas de caráter, são boas para pagar as suas contas, são boas para cuidar das suas famílias, são bons cidadãos que pagam em dia as suas contas, que pagam em dia os seus impostos, que cumprem cabalmente com as suas responsabilidades civis, com as suas, até algumas outras responsabilidades da vida. Mas isso não quer dizer que ele tenha alguma coisa ou ele tenha alguma vida diante de Deus. Não, o homem continuou vivendo, o homem continuou existindo, mas isso não significa que ele tenha vida espiritual. Isso significa que tudo que o homem faz, ele não faz para a glória de Deus, e muitas vezes as coisas boas que o homem faz, ele entende que isso dá a ele algum mérito diante de Deus, faz dele um homem bom e aceitável diante de Deus. Então não se admire, irmãos, não se admirem. Eu não vou dizer não se admirem no sentido pejorativo, como se estivesse errado. Quando eu digo para vocês não se admirem, não é que as obras, as coisas que essas pessoas que eu estou dizendo fazem, não conhecem a Deus, estão mortas ainda nos seus delitos e pecados, não sejam admiráveis. São sim. Eu estou falando para os irmãos não ficarem surpresos, de repente, com pessoas que nem conhecem a Deus e que nem temem a Deus e que às vezes até duvidam da existência de Deus, serem pessoas boas no seu comportamento, no seu existir, na maneira do seu viver. Não se admirem disso, é disso que eu estou dizendo. Às vezes suas ações, suas atitudes são admiráveis. E, inclusive, devem ser feitas do jeito que muitos deles fazem, porque a Bíblia nos ensina a fazer assim também. Mas a Bíblia não nos ensina a fazer essas coisas boas, porque dessas coisas boas nós adquirimos algum mérito diante de Deus. Não, muito pelo contrário. Quando nós aprendemos essas coisas em Deus, é porque nós entendemos o que Ele fez em nós e a partir daí a maneira como nós devemos viver. Às vezes o ímpio, que não conhece a Deus, faz essas coisas, mas ainda assim ele está morto nos seus delitos e pecados. O seu bom comportamento, a sua boa vida, a sua responsabilidade, não o tornam aceitável diante de Deus. Havia um homem no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Cornélio, um homem temente a Deus, um homem que contribuía lá na sinagoga, que era um homem temente a Deus, vamos dizer, talvez um prosélito já, alguém convertido ao judaísmo, e que vivia uma vida excelente, contribuía, colocava a mão no bolso e contribuía lá, e aí esmolava, cuidava de pessoas, era uma pessoa excelente. Mas veja bem, isso não era suficiente para ele. Isso não tornava ele aceitável diante de Deus. O texto só diz que as ofertas dele, que as esmolas dele, que o comportamento dele subiu para a memória diante de Deus. Mas o que ele precisava? De ouvir o Evangelho e se converter. O que Deus faz? Envia Pedro até lá para ele ouvir o Evangelho, porque só o que ele fazia não era suficiente diante de Deus e não dava a ele qualquer mérito diante de Deus. Sabe o que é que nos torna aceitáveis diante de Deus? O sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e ele precisava ouvir sobre isso, e Pedro é levantado por Deus, é chamado por Deus, é comissionado por Deus para ir até a casa de Cornélio, para que ele possa ouvir o Evangelho, e ouvindo o Evangelho, ele se converta ao Senhor Jesus Cristo, e ele se torne aceitável, ele deixe de ser um morto espiritual, que faz coisas boas, e passe a viver para a vida, para a glória de Deus, por causa de Jesus Cristo, e essas coisas boas sejam aceitáveis diante de Deus, porque aquilo que ele fazia, ele dava méritos, agora vai ser feito para a glória do Senhor. Esse é um grande diferencial.
o ímpio faz e entende que o mérito é dele. Nós que somos crentes fazemos e entendemos que todos os méritos pertencem a Jesus Cristo. Tudo é para a glória de Deus. Entende? Mas estão entendendo o que significa o homem estar morto nos seus delitos e pecados? Não significa que ele seja um bandido, que ele seja uma pessoa desprezível, que ele seja uma pessoa má. Não, às vezes ele é um homem bom, uma pessoa de caráter, uma pessoa responsável, mas espiritualmente ele está morto. E por que ele está morto? Preste atenção. 3 coisas que o apóstolo Paulo vai dizer que mantém o homem nessa morte, mantém o homem nesse estado. Primeira coisa, o curso desse mundo. Veja bem, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo. Mundo, a palavra mundo aqui, eu já disse para vocês aqui, tem 3 entendimentos, né, possíveis da palavra mundo, 3 interpretações da palavra mundo possível. A humanidade, mundo pode ser a humanidade, Deus amou o mundo, amou a humanidade. Ela pode ser entendida como a criação, o mundo, a criação, e aqui mundo. Olha, o curso desse mundo aqui é o curso do sistema. E o curso do mundo como sistema é governado por Satanás. E se ele é governado por Satanás, por que eu digo que ele é governado por Satanás? Porque ele é o príncipe desse mundo. Está escrito na Bíblia. Ele é o príncipe desse mundo. E como ele é o príncipe desse mundo, o que ele procura fazer diariamente dentro do sistema é levar o homem ao pecado. É manter o homem aprisionado no pecado. Ele tenta, inclusive nós, que somos do Senhor, somos aconselhados por João, não ameis o mundo, ou seja, não amem o sistema, porque se alguém amar o sistema, o amor do Pai não está nele. Estão entendendo? Se alguém se apaixona pelo mundo e se encanta pelo mundo como tal, como sistema, o amor de Deus não está nele. Porque o sistema de Deus é outro. O sistema de Deus é o sistema do seu reino, que é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nada a ver com aquilo que a gente encontra nesse mundo. Não é verdade? Com esse sistema desse mundo, que é um sistema que meio é impiedoso, vamos dizer assim. Então, uma coisa que fica claro para nós é que o curso desse mundo, ele é caracterizado pelo pecado, pela busca pelo pecado, ou pela condução do homem ao pecado. O homem nesse mundo, ele projeta o pecado. Esse sistema, ele busca levar o homem ao pecado. Entende? Porque o príncipe desse mundo trabalha desse modo. Ele é um sistema corrompido por causa daquele que está no governo dele. E aí o que acontece? Segundo o príncipe da potestade do ar, que é aquele que governa o sistema. Então, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de quem? Da desobediência. Dentre os quais todos nós também estivemos outrora, andamos outrora. Significa que nós éramos filhos de quê? Da desobediência. Se tem uma coisa que mantém o homem no pecado também, ou na sua morte, é a desobediência a Deus. O homem, veja bem, por mais que ele tenha moralidade, como eu disse, por mais que ele tenha uma vida civil bacana, por mais que ele viva tudo, ele não se compromete à obediência da palavra de Deus. Enquanto o texto diz aqui, filhos da desobediência, significa que eles não levam em consideração a maneira de viver segundo a palavra de Deus. Eles não levam em consideração um viver que seja caracterizado pela observância da palavra de Deus, mas ao contrário, eles são desobedientes à palavra de Deus. Fazem coisas boas, sim, mas não se rendem à palavra de Deus. Vivem a sua vida fazendo coisas boas, mas com padrões errados. Há pessoas que pagam em dia suas contas, há pessoas que de certa forma têm uma moral até certo ponto elevado. Eu digo a moral de achar que certas coisas são erradas, não podem ser praticadas, mas elas concordam que certas coisas não devem ser feitas, mas outras aceitam normalmente, livremente, como uma coisa boa, como uma coisa correta. Relacionamentos que às vezes existem há anos e que nunca existiu um casamento naquele relacionamento, vocês estão entendendo? Ou seja, isso é estar em desobediência à vontade de Deus. Sexo fora do casamento é condenado por Deus. Então tem pessoas que vivem desse modo, e essa é uma maneira de viver dessa geração, que é muito influenciada pelo que vem dos países, especialmente de primeiro mundo, pessoas que hoje vivem há tantos anos juntas, mas que não se casam, não estão vivendo debaixo de um teto com a bênção de Deus, dentro de um matrimônio estabelecido por Deus, mas são pessoas que pagam suas contas em dias, são pessoas que trabalham direitinho, são pessoas que se precisar ajudam o pobre, pessoas que fazem coisas boas, mas moralmente desobedientes a Deus, estão entendendo? Não vivem debaixo dos parâmetros da palavra de Deus.
Eu estou usando isso aqui como exemplo nessa noite, para os irmãos entenderem. Porque esse é o curso desse mundo. Porque essa é a condução que o diabo quer dar para a vida das pessoas e mantê-las mortas nos seus delitos e pecados. Entendendo que viver assim é melhor, viver desse jeito é mais bacana, viver desse jeito traz uma satisfação maior. Então, entre os quais também andamos outrora. E quantas vezes praticamos essas coisas dessa maneira? E aí ele diz, segundo as inclinações da nossa carne. Gente, se nós já temos o próprio mundo, o curso desse mundo, que é um curso do pecado, se temos o príncipe da potestade do ar, que procura levar o homem ao pecado, aí nós temos uma coisa que ajuda tanto o mundo quanto Satanás, o que está dentro de nós, essa velha natureza, essa carne que aqui está. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, mesmo hoje crentes, mesmo hoje nascidos de Deus, a inclinação desse corpo aqui não é para Deus, é para o pecado. Entenderam? Sabe por que a gente não é dominado? Porque Cristo Jesus nos libertou do domínio do pecado. É por isso que a gente não está aqui mais debaixo do jugo do pecado. A gente não está aqui vivendo em pecado. É por causa do domínio que foi retirado do pecado sobre a nossa vida pelo Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos nele como nosso Redentor, como nosso Salvador. E agora ele nos chama a quê? Uma vida de santidade. Mas João nos adverte, quem diz que não peca nesse corpo, quer fazer de Deus mentiroso. Ou seja, infelizmente nós falhamos, mas a natureza terrena, a inclinação da carne, ela é para o pecado. Inclusive nós, e aí é uma luta, nós sabemos que nós como crentes, acordamos todos os dias da nossa vida para lutar contra o pecado. A maior guerra, a maior batalha que nós temos diariamente na nossa vida é contra o pecado, para não sermos vencidos pelo pecado. Ou você já venceu e vai me ensinar a fórmula? Não, ninguém venceu. Enquanto estivermos nesse corpo, é luta contra o pecado. Fomos libertos do domínio, estamos sendo libertos do poder e por fim seremos libertos da presença do pecado, quando nós estivermos eternamente com o Senhor. Então, veja bem, nós éramos depravados, totalmente depravados. O homem nesse mundo, ele é depravado. Eu era assim, eu sei quem eu era antes de me converter. Eu sei todas as coisas que passavam pela minha mente, algumas ainda querem estar aqui, e é com muita dificuldade que a gente vai repreendendo e vai lendo a Bíblia, e a Bíblia vai libertando a vida da gente. Mas veja bem, segundo as inclinações da nossa carne, veja bem, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha, sem Cristo Jesus, sem a vida cristã, sem a vida em Cristo, nós só maquinávamos as coisas que existiam para nos dar prazer, que a gente entende que a gente deveria buscar aquelas coisas com prioridade para a gente ter prazer. Então, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E, veja bem, se o homem era depravado, consequentemente, se ele era desobediente, depravado, consequentemente ele estava o quê? Condenado. Essa morte traz para o homem um estado de condenação. Veja o que diz o texto: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se alguém é filho da ira de Deus, a ira de Deus se revela dos céus, Romanos capítulo 1, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, contra toda iniquidade, contra todo viver pecaminoso do homem sobre a face dessa terra, sobre o viver iníquo, sobre o viver pecaminoso, sobre o viver a parte da palavra de Deus, a parte da vontade de Deus. A ira de Deus se revela, e se ela se revela para trazer o juízo de Deus, qual é o juízo de Deus? A condenação. Lá Paulo vai dizer isso para mostrar que nós fomos o quê? Justificados em Cristo Jesus. É a mesma coisa que ele está fazendo aqui agora. Ele está mostrando qual era a nossa condição, para depois mostrar o que Deus fez. Mas, irmão, não há ninguém que se converteu de verdade, que nasceu de novo, que é uma nova criatura, que não tenha consciência de quem ele era, de como ele vivia. Todos nós que estamos aqui, se nós somos nascidos de Deus de verdade, se nós somos crentes verdadeiramente hoje, nós temos uma convicção clara de que tudo isso aqui caracterizava a nossa vida.
que nós estávamos mortos sim, nos nossos delitos, ou seja, nas nossas transgressões, no nosso distanciamento de Deus, na nossa desobediência a Deus, na nossa queda. Transgressão aqui significa queda, significa não viver à altura do padrão estabelecido para a vida. Isso aqui que é delito, que é transgressão, pecado. A palavra pecado aqui, hamartia, significa errar o alvo, não acertar o alvo de Deus, não cumprir a vontade de Deus, não seguir a vontade de Deus. Então essa era a nossa vida. Todos nós caímos e a nossa queda foi total. Todos nós erramos o alvo e vivíamos distantes de Deus. E nós hoje temos a consciência de que isso se dava porque nós amávamos esse mundo, nós lutávamos pelas coisas desse mundo, nós amávamos o sistema e queríamos nos beneficiar dele. Nós temos a consciência hoje, preste atenção, de que Satanás conduzia a nossa vida. Hoje, quando você se converte, você tem plena convicção de que realmente ele influenciava a nossa vida. Não precisava ele incorporar em nós, precisava apenas nos conduzir para que nós buscássemos sempre o pecado. E uma coisa que é muito clara, nítida para nós, é que nós temos hoje, é que nossa natureza terrena, isso nós temos ainda agora, era inclinada absolutamente para o pecado. A inclinação do nosso coração era para o pecado. E hoje, ainda assim, a inclinação dessa carne, nós temos a consciência que ela ainda é para o pecado. Por isso nós lutamos contra ele. Essa era a nossa vida. Essa era a vida dos Efésios. Essa é a vida de todo homem sobre a face dessa terra. E aí, o que é que muda a vida do homem? O que é que transforma a vida do homem? Paulo vai dizer, verso número 4, tem um mais aí, tem um contraste aí entre o que nós éramos por natureza e o que Deus fez em nós. O que também pode ser anunciado para o homem nesse mundo. O contraste entre aquilo que ele de fato é e aquilo que ele pode vir a ser em Cristo Jesus. Então, preste atenção aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O que aconteceu? Para que a sua condição, a minha condição fosse mudada, o que aconteceu? Deus nos amou. O homem não fez qualquer coisa. O homem não se voltou para Deus. O homem não buscou a Deus. O homem simplesmente se chafurdou cada vez mais no pecado. E se a gente ler a Bíblia, até o povo de Deus, historicamente, acabou se desviando de Deus e se chafurdando no pecado. Leia o Velho Testamento. Leia a história do povo de Deus. Leia todos os atos de Deus, desde que Deus liberta o povo do Egito para formá-lo como povo no deserto. O que caracteriza a vida do povo no deserto? O pecado. De tal maneira que aquela geração que sai do Egito, só Josué e Caleb entram na terra prometida. Por causa do pecado deles no deserto, não entram na terra prometida. Só os que nasceram no deserto, excluindo Josué e Caleb. Todos morrem no deserto. Quando entram na terra prometida pelas mãos de Josué, o que acontece no tempo dos juízes? Se desviam de Deus. Veja como o pecado é maligníssimo. Veja como o pecado é horrendo. Veja como o pecado traz morte, traz separação de Deus. Como o pecado distancia o homem de Deus. No tempo dos reis, o que acontece? Quando Deus levanta Samuel, naquele tempo Deus não falava, Deus não dava visão a ninguém. E de repente aparece Samuel e Deus falando e dando visão através da vida dele. Mas era um tempo difícil em Israel, em que Deus nem mesmo se manifestava no meio do povo. E levanta Samuel como um milagre para vir falar com o povo. E através de Samuel começa a dinastia dos reis. O primeiro rei, a gente já sabe o que acontece com ele. Ele é reprovado por Deus por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão, da sua rebelião, da sua desobediência. O Davi, que é o homem com quem Deus faz aliança e diz que é segundo o seu coração, também é levado ao pecado. Vocês estão entendendo? A malignidade do pecado sobre a face dessa terra. Por que o homem olha para si e se acha tão bom ainda?
Por que nós temos essa mania de olhar para nós e achar que é alguma coisa boa, ou que nós somos bons ou merecedores de alguma coisa diante de Deus? Se homens como esses, diante de Deus, como Davi, que foi um grande homem de Deus, ainda assim, tentado pelo pecado, acabou caindo em transgressão. Veja o quanto nós precisamos da graça de Deus. Veja o quanto precisamos nos apegar ao grande amor de Deus, à misericórdia de Deus, à bondade de Deus sobre a nossa vida, porque nós somos pecadores. Os irmãos estão entendendo? É só por causa do amor de Deus. Se não fosse o amor, a graça, a misericórdia de Deus, nós estávamos perdidos e continuaríamos mortos eternamente. O homem não deseja a Deus, o homem não busca a Deus, o homem não se importa com Deus. É Deus que se importa com o homem. Não é o homem que vai até Deus, é Deus que vem até ele. Preste atenção nisso. Mas Deus, do começo ao fim a salvação é Deus, do começo ao fim é Deus trabalhando na redenção do homem, e eu glorifico a Deus por isso, porque é só por isso que eu posso estar aqui nessa noite redimido e pregando a palavra de Deus, por causa dele, porque não há nada de bom em mim, para que eu pudesse ocupar esse lugar aqui hoje e falasse da sua palavra, se não fosse a sua bondade em Cristo Jesus, não fosse o seu grande amor, expresso na cruz através do sacrifício do Senhor Jesus, se não fosse Deus ter vindo até a minha vida para me alcançar um dia, o que seria da minha vida? O que seria da nossa vida? Deus, Ele olha para a nossa condição de mortos espirituais, de mortos absolutamente para Ele, assim como o morto físico, quando é colocado diante de nós no velório, ele não tem fome, ele não tem apetite, ele não tem nenhum apelo. Se você contar uma piada, ele não vai rir. Se você chamá-lo pelo nome, ele não vai se levantar. Assim éramos nós em relação a Deus. Nenhuma inclinação, nenhum sentido, nenhuma volição. Estávamos mortos em todos os sentidos. Razão, volição, qualquer coisa que você possa pensar da existência humana, o homem estava morto para Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, está escrito por causa, a causa está em Deus, a causa está em Deus, o amor é o amor de Deus. João vai dizer, nós amamos, sim, porque Ele nos amou primeiro. Estão entendendo? Hoje nós amamos sim, mas porque Ele nos amou primeiro. Nós não amamos a Deus antes dEle nos amar. Isso é impossível. Sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que Ele nos amou. O grande amor significa Cristo crucificado. Essa é a expressão do grande amor de Deus. Grande amor, imensurável amor, que se expressa naquela cruz, dando o seu Filho, para que os mortos espirituais pudessem ser regenerados, pudessem ser trazidos de volta à vida. Estão entendendo? Foi isso que Deus fez por nós. E veja bem, o apóstolo Paulo faz questão de frisar, vamos ler na sequência, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele frisa, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, sem razão, sem inclinação para Deus, sem volição para Deus, sem nada na direção de Deus, e estando mortos nos nossos delitos e pecados, o que ele diz? Nos deu vida. É possível um morto dar vida a ele mesmo? É possível um morto dar vida a si mesmo? Se o morto físico, que está morto fisicamente, não pode dar vida a si mesmo, não pode retornar à vida por si mesmo, por que então se crê que o morto espiritual pode dar vida a si mesmo? Pode voltar à vida por si mesmo? Por ações vazias e eu digo baratas, não é? Baratas. Algumas ações que são, para mim, eu considero absolutamente baratas, perto do grande sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ações baratas.
É o que tentam fazer hoje, né? Dar graça, uma graça baratinha. E aí, ações baratas para fazer o homem se reconciliar com Deus. Mas isso não acontece. Está escrito aqui, ó. Nos deu vida. Deus é que nos deu vida. Deus deu o seu Filho para nos vivificar. E aí Paulo, ele fala, no meio da sua fala, ele põe um travessão e diz, pela graça sois salvos. Só para ele começar a ênfase. Olha, graça significa o quê? Por um favor imerecido da parte do homem, Deus salva o homem. O homem não merece a salvação. O homem não merece a justificação. O homem não merece a reconciliação. O homem não merece a redenção. O homem não merece se tornar filho de Deus. O homem não merece a Deus. O homem é indigno de Deus. Pela graça sois salvos. Será que nós estamos aqui nessa noite, nós temos essa consciência? Nós temos a consciência de que nós não somos dignos de Deus, que nós deveríamos dizer como Pedro, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. A melhor coisa que o Senhor faz é retirar-se de mim. Em outras palavras, Senhor, sai de perto de mim, por favor. Me deixa, eu sou pecador, não sou digno de estar na sua presença. Para mim, que toma conta da minha vida, olhar um texto como esse, quantas vezes eu já olhei para ele na minha vida, e especialmente para essa epístola, é uma repulsa pela própria vida e a indignidade da minha vida de estar diante de Deus e de viver a vida diante de Deus. Absolutamente indigno. Aí Deus diz assim, mas pela graça, por um favor que eu não mereço, eu sou alcançado assim mesmo. Eu sou salvo. Não tem nada em mim, não tem nada em você. É graça. Só tem numa pessoa, Jesus Cristo. Só tem Jesus. Graça vem por intermédio de Jesus. E aí, o que é maravilhoso, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, do que foi feito a nossa vida por intermédio do sacrifício de Jesus, é estupendo, é maravilhoso, é glorioso, é grandioso. Porque ele não somente nos ressuscitou, se ele tivesse só nos ressuscitado, nos dado vida, nos feito seus filhos, e desse para nós um punhado de ordens aí, a gente tivesse que cumpri-las, a gente já deveria se dar por satisfeito. Mas olhe para a palavra de Deus e veja os privilégios concedidos à nossa vida agora, no novo status que temos de filhos de Deus. Paulo vai dizer para os Efésios e diz para nós essa noite, e juntamente com ele, nos ressuscitou. A primeira coisa que nós vimos é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos ressuscitou, porque como eu disse anteriormente, o morto não pode dar vida a si mesmo. E como ele não pode dar vida a si mesmo, ele precisa ser ressuscitado. E Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Por que juntamente com Cristo? Porque ele ressuscitou Jesus também. E da maneira como ele ressuscitou Jesus, ele nos ressuscita também. E para o que ele ressuscitou Jesus, ele nos ressuscita também. Fazemos parte do propósito que está acima de tudo em Cristo Jesus. Aí, e juntamente com ele nos ressuscitou, e veja bem, o privilégio altíssimo que nós temos, ele nos exaltou. É absolutamente ilógico um negócio desse, mas o texto diz que ele nos exaltou, por quê? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, você está entendendo o que Deus fez da nossa vida? Eu olho para um negócio desse aqui, para um texto como esse aqui, e fico olhando para essa geração que nós estamos vivendo nela, que é, como vou usar a expressão vigente, secular, cheia de mimimi, cheia de tantas dores, que não são dores de fato, são lamentos, são reclamações, são insatisfações que tomam conta do existir humano, que não se percebe, que nós não entendemos a riqueza que é pertencer a Deus, o Pai, como Filho, por meio de Jesus Cristo. Veja o privilégio grandioso,
maravilhoso que nos foi concedido, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. Onde Cristo está? Ele está sentado à destra de Deus, e nós estamos lá com Ele, porque nós somos o seu povo, entende isso? Eternamente, esperando só o tempo de cumprir a nossa peregrinação, para estar com Ele eternamente, porque eternamente estaremos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Eu abro um parênteses aqui para dizer para você: está sofrendo hoje? Está passando por uma crise? Está passando por um problema existencial? Está passando por um problema emocional? Está passando por alguma dificuldade aí, de não se achar, de não se entender, de não se compreender? A Bíblia está dizendo aqui em Cristo Jesus quem você é. Você pode se achar hoje, você pode se entender hoje, você pode ver o que Cristo Jesus fez na sua vida hoje, e aqui nessa noite, seja aqui ou até mesmo pelo YouTube, pode encontrar razão para a sua vida, sentido para o seu existir, direção para a vida. Está escrito. Olha o que Jesus fez. Deixa eu falar, não tem nada, não tem lugar nesse mundo, não tem lugar nesse mundo, ainda que você estivesse num gabinete de um político, do presidente, ainda que você estivesse ajudando na chefia de uma empresa multinacional, ainda que estivesse num lugar privilegiado desse, não se compara a estar sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Nenhum lugar dessa terra que você ocupar será tão privilegiado como esse. Talvez o problema é que o que apela ao nosso coração é um lugar aqui. Nós precisamos de um lugar aqui? Precisamos trabalhar, precisamos ter uma vida, mas o nosso coração não pode se apegar a isso. O nosso coração não pode se frustrar se de repente o lugar que nós tanto almejamos nós não alcançarmos. Por quê? Porque a grande alegria da nossa vida é que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Fomos exaltados a essa posição. Agora, qual o valor que eu dou nisso? Qual valor isso tem para mim? Ou será que o que tem valor para mim é se eu for exaltado nessa terra? Se eu for reconhecido nessa terra, se eu ocupar um lugar de destaque, de importância, se o meu nome estiver na Forbes, como um dos milionários dessa terra, é isso que eu quero. Não são esses conceitos que conduzem a nossa vida. Os conceitos que conduzem a nossa vida são os da palavra de Deus. Bom, se nós nos sentimos atraídos por Ele, queremos viver por eles. Presta atenção no que está escrito. Nos fez assentar com Ele em Cristo, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? O Senhor quer mostrar, durante toda a existência, Ele está falando para um povo que está vivendo no primeiro século ainda, da era cristã. Então Ele está falando, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, Deus quer mostrar para todas as gerações que existiram, desde os Efésios para frente, a riqueza da sua graça para com o seu povo, a igreja, em Cristo Jesus. Nesse momento nós estamos vivendo aqui, o que Deus quer fazer através da sua vida? Qual é o propósito? O que vai dar muito significado à sua vida? Se você tem que entender a sua vida como parte de um plano, de um propósito que Deus tem, de fazer através de nós aqui como igreja, instrumento de manifestar a riqueza da sua graça, na nossa vida, no nosso existir, com o nosso entendimento de tudo aquilo que Deus fez em nós, para mostrar para as pessoas o que Ele fez em nós, o que Ele fez por nós, e mostrando o que Ele pode fazer por eles também. Isso é anunciar Jesus às pessoas, é anunciar a salvação que alcançou a nossa vida, a vida das pessoas. E aqui eu entendo isso como um propósito de Deus. Está escrito, veja bem, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí ele vai emendar dizendo o quê? Por quê?
Por que ele quer isso? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Algumas coisas que eu posso dizer para vocês, a título de instrução para a nossa vida nessa noite. Preste atenção. O que o Senhor pretende então? Primeira coisa, hoje, eu não sei nem se eu posso chamar de cristão, de crente, de evangélico. Tem pessoas que têm tornado essa graça cara. Não no seu valor, mas o quanto eles cobram para manifestá-la. Espero que vocês entendam o que eu estou dizendo nessa noite. O Senhor quer mostrar a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Mas hoje, algumas pessoas, para fazer isso, cobram um absurdo. E esses que o Nael abriu o culto aqui nessa noite falando deles, você tem que pagar caro para ouvi-los. Alguns deixaram sua formação, sua profissão, e se tornaram coaches. E alguns nem moram no Brasil mais. Eles vêm aqui só para palestrar, mas eles moram fora do Brasil. Estão ricos. Ricos. Suas preleções são caras. O evangelho, eu digo entre aspas grandes, pregado por eles, tem preço. Deixa eu falar uma coisa. Isso não é evangelho. Como o Nael bem colocou aqui nessa noite, isso não é evangelho, isso é outra coisa. Veja o que está escrito aqui. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Graça é o quê? Favor não merecido em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos. Como que Deus alcançou você? Gratuitamente, você não tem o que pagar. Como então você põe preço para proclamar? Como você coloca preço para anunciar? Explica um negócio desse. Como tem preço? O anúncio de uma mensagem que te alcança gratuitamente, que te alcança pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo grande amor de Deus, e a mensagem hoje tem preço. Me ajuda a entender um negócio desse. Me ajuda a entender por que Paulo, então, não foi o grande empresário do seu tempo, da fé. Por que no final da sua vida, depois de plantar igreja ao redor do mundo conhecido ali, em torno ali, ele tem que morar numa casa alugada em Roma, uma prisão domiciliar que ele tem que pagar para morar nela? Me explica. Como que Paulo é ícone desse pessoal? Como que Paulo é ícone desse pretenso evangelho? Não é. Porque não é um evangelho, é uma outra coisa, é uma mistura, é um sincretismo, na verdade. Porque evangelho, e não é porque eu estou pregando, é porque está escrito. Não é porque sou eu que estou pregando, seria pedância, mas está escrito, veja bem. Irmãos, entendam, está escrito. Algumas coisas aqui eu não precisava falar muito não, o texto fala por si mesmo. Veja bem, vou ler de novo. Correndo o risco de ser muito repetitivo nessa noite, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Essa bondade teve um preço, sim. Sabe qual foi o preço? O Filho de Deus crucificado. Esse foi o preço. Esse foi o preço. E uma vez que ele pagou, esse evangelho precisa ser anunciado em todo lugar. O que vai exigir de nós não é cobrar alguma coisa, é investir, é o contrário. Nós vamos ter que fazer, é colocar os nossos recursos à disposição de Deus, para que mais e mais pessoas venham a Cristo Jesus, e não colocar preço no anúncio do evangelho. Vocês estão entendendo que loucura que tem virado, isso que é chamar de fé cristã, de igreja hoje? Mas Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de vós no texto? A fé. Não pense você que vai pregar o evangelho a alguém para despertar a fé dele. Ele só vai ter fé se Deus tiver dado a ele o presente da fé. A fé é um dom, está escrito. Veja bem,
porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ninguém tem fé naturalmente. Se alguém tem fé, essa fé existe nele como um presente dado por Deus, como um dom dado por Deus. Dom é dádiva, dom é um presente de Deus à vida do homem que vai crer. O negócio é que Paulo diz que a fé não é de todos, ou não é para todos. Significa que nem todos os homens sobre a face da terra receberam a fé. Quem recebeu então? Levando em consideração tudo que temos estudado até aqui. Os eleitos. Aqueles que Deus chamou desde antes da fundação do mundo, predestinou desde antes da fundação do mundo. Esses irão crer, esses receberam o dom, esses o dia que ouvirem o evangelho, mesmo que eles resistam por um momento, eles acabarão cedendo, porque essa graça se tornará irresistível na vida deles. E aí, ele emenda dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Em que momento alguém pode se gloriar? Imagina na eternidade. Nós chegamos na eternidade, naquele momento em que está todo mundo reunido na eternidade, alguém começa a bater no peito. Eu dou graças, como um bom fariseu, né? Na eternidade, alguém dizer assim, eu dou graças ao Senhor por Jesus Cristo, mas eu fiz a minha parte. Cristo me salvou, mas eu fiz a minha parte. Que parte? É a pergunta que eu faço, qual parte? Que parte? Que parte o homem fez? Que parte o homem fez na redenção, que a gente viu até agora? Qual é a participação do homem? O homem está morto. A participação do homem é com a sua morte. A participação do homem é com o seu pecado. A participação do homem é com a sua transgressão. A participação do homem é com os seus delitos. Essa é a participação do homem. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele não leva em consideração e dá o seu Filho para nos redimir do pecado. Estão entendendo? É graça, não tem obra. Deixa eu falar, existe obra sim, mas não para a salvação. Existe obra por causa da salvação. Não existe obra para ser salvo, existe obra porque nós somos salvos. E é o que vai dizer para nós o último versículo nessa noite. Veja o que diz o versículo 10. Porque somos feitura dele. O que significa isso? Novas criaturas. Novo povo de Deus. A igreja de Deus. Somos a igreja de Deus, que é feito por quem? Está escrito, somos feitura dele. Criados. Não autocriados, mas criados. Por Deus em Cristo Jesus. Levando em consideração o contexto, não é criado pelas obras, não é criado pelo que eu fiz, não é autocriado, mas é criado por Deus em Cristo Jesus. Nós somos feitura dele, nós somos transformados por ele em seu povo, em igreja sua, criados em Cristo Jesus. Não, volto a dizer, enfatizo nessa noite, não autocriados, mas criados em Cristo Jesus, aí sim, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Irmãos, as obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas, não é para que nós nos tornássemos crentes, porque isso não é possível. As obras que Deus preparou para nós andarmos nela é para provar que nós somos crentes. É para provar que nós nascemos de novo. O que prova que um crente é crente é o que ele faz para a glória de Deus. São as obras que ele faz para a glória de Deus. Se não, vejamos, abra a palavra de Deus em Tessalonicenses, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Veja o que prova que há redenção. Veja o que prova que há salvação. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso número 2, Paulo vai dizer assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele vai dizer no verso número 4.
Antes de eu dizer o que ele vai dizer no verso 4, essa operosidade da fé e abnegação do amor é como eles viviam a vida cristã, trabalhando, eram operosos trabalhadores da fé e abnegados em amor, ou seja, eram alguém que por causa do entendimento do amor de Cristo que alcançou as suas vidas, amavam também. E de tal maneira que antes de eu ler o versículo 4, ele diz lá no verso número 6, com efeito vos tornastes imitadores do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio à tribulação com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a fé, a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos que acrescentar coisa alguma. Mas Paulo no versículo 4 vai dizer o quê? Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. A vossa eleição é o quê? A vossa salvação, que vocês são salvos verdadeiramente por Cristo Jesus. O que prova que nós somos crentes é aquilo que nós fazemos para a glória de Jesus. O que prova a nossa fé é como nós participamos do trabalho do reino. É como nós nos comprometemos com o reino de Deus. É como nós dispomos a nossa vida na presença de Deus para fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que o reino de Deus seja estabelecido, para que o nome de Jesus Cristo seja proclamado. Às vezes, quando a gente faz uma organização, por exemplo, a conferência missionária, está próxima de chegar. Toda a organização que a gente vai fazer para essa conferência, para quê? Para que os irmãos estejam aqui, ouçam uma palavra de Deus a respeito do nosso comprometimento com a missão e como nós devemos ser comprometidos com a missão. Como nós devemos viver como um povo missionário para a glória de Deus, como nós devemos orar por missões, como nós devemos nos posicionar para proclamar o Evangelho, como nós devemos contribuir para ajudar no sustento de missionários que estão indo a lugares onde nós não podemos ir, mas que eles precisam estar lá para pregar o Evangelho de Cristo, ou seja, nós estamos trabalhando pela divulgação do reino de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então veja bem, como nós nos comprometemos com a obra de Deus, com o reino de Deus, como nós contribuímos, como nós damos a nossa vida, pensando no reino de Deus. Então Deus preparou as coisas para a gente fazer de antemão, mas Deus não prepara as coisas para a gente fazer sem dar a capacitação para nós fazermos. Lembra, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, uma nova criação para as boas obras, as que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Se Deus preparou coisa para a gente fazer, fica tranquilo, Ele vai te capacitar para fazer, Ele me capacita, Ele nos capacita para fazer. Estão entendendo? Não diga eu não posso, não diga eu não tenho como, não diga eu não consigo. Diga o seguinte: Deus tem um propósito na minha vida, e aquilo que Ele quiser fazer, Ele vai fazer, porque Ele é poderoso, Ele pode me capacitar, Ele pode me usar, Ele pode fazer através da minha vida para a sua glória, porque eu sou povo dEle, criado em Cristo Jesus, para boas obras, que Deus preparou para eu realizar para a sua glória. Se Ele preparou para você realizar, Ele te capacita para fazer qualquer coisa nessa vida. Amém? Entendem, irmãos, o tamanho da redenção? O tamanho da redenção, a gratuidade da redenção, a bondade, a grandeza do amor de Deus para com a nossa vida, a riqueza da sua graça para conosco, a exaltação promovida por Deus na nossa vida, e como agora Ele nos faz instrumentos dessa graça. Ele deseja mostrar isso, até a volta de Jesus Ele quer mostrar isso. Esse tempo é o nosso, esse tempo é o da nossa oportunidade de servir o Cordeiro de Deus. Esse tempo é da nossa oportunidade de viver a vida para a sua glória. Que nós possamos então, como a igreja de Deus, nos posicionar diante dEle e nos dispor, cantar aquela música, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Porque o Senhor derramou toda a graça sobre a minha vida. O Senhor me amou com amor eterno. O Senhor derramou a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade sobre a minha vida. E o Senhor tem coisa para eu fazer. Então, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor. Amém? Vamos orar nessa noite? Vamos orar.
Nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o teu nome nessa noite e para todo sempre, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus, e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Quero te pedir nessa noite, ó Pai, que o Senhor derrame sobre a nossa vida a sua graça, um entendimento mais amplo do que aquele que, pela minha vida, pode ser trazido à vida do seu povo nessa noite da sua palavra. Porque eu não exauri o texto nessa noite, jamais faria isso. Há muito mais que o Senhor pode comunicar e tenha a comunicar ao nosso coração. Faz isso, Senhor, por intermédio da sua palavra. E, Senhor, aquilo que nessa noite foi de fato a sua palavra, guarda isso no coração do seu povo. O que não foi, tira, porque não tem valor. Não serve realmente para os teus planos e os teus propósitos. Derrama a sua graça sobre a nossa vida. Quebranta o nosso coração diante do Senhor. Dá-nos a graça de que os nossos olhos sejam bem abertos e a gente enxergue de uma maneira muito clara e assim venhamos a dispor a nossa vida para sermos usados. Como a letra da canção, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas e como abrigo no deserto. Aqui está a nossa vida, usa a nossa vida para a sua glória, Pai. Capacita-nos, ó Deus. Capacita-nos, ó Deus, para sermos uma bênção nessa geração que vivemos nela. Derrama sobre a nossa vida o seu favor. Derrama sobre a nossa vida, Pai, mais graça, mais entendimento, mais fé. Para cada vez mais próximos do Senhor, mais convictos do Senhor, dos seus propósitos, da sua vontade para a nossa vida, nós possamos ser uma bênção para essa geração que nós estamos vivendo nela. Apesar de tantas dificuldades, tantos problemas, tantas limitações, mas o Senhor continua usando a sua igreja para cumprir os seus propósitos gloriosos. Assim está escrito na sua palavra. O Senhor nos fez de novo, novo povo, nova criatura, nova sociedade. E nos chamou para fazer coisas boas, boas obras, tendo de antemão preparado essas boas obras para que esse fosse o nosso viver, o nosso caminhar, um caminhar em boas obras para a Tua glória. Usa a nossa vida, Senhor. Dá-nos esse entendimento, dá-nos essa compreensão e usa a nossa vida. Se propicia a nós, ó Pai, como igreja do Senhor aqui nesse lugar. Nos abençoe. Eu te suplico nessa noite, diante da sua presença, para a sua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém?